E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pesadelos Não Contados. Eu sou o James e hoje a gente vai mergulhar fundo em histórias que vão te deixar arrepiado. Preparem-se para relatos macabros, mistérios inexplicáveis e experiências sobrenaturais que vão te fazer questionar tudo o que você já sabe sobre o mundo. Relato 1. O bode falou comigo. O homem, cada vez mais aterrorizado, tentava acelerar o passo, mas o bode parecia se divertir com a perseguição. A lua cheia iluminava a estrada com uma luz fantasmagórica, projetando a sombra do animal sobre as árvores como se fosse uma criatura demoníaca. Os chifres curvos do bode cintilavam como metal polido sob o luar, e seus olhos, grandes e negros como poços sem fundo, pareciam penetrar a alma do homem. A cada passo que dava, a criatura se aproximava mais, e a respiração pesada do animal ecoava em seus ouvidos como um trovão distante. Ao chegar em casa exausto e tremendo, o homem trancou todas as portas e janelas, mas a sensação de ser observado não o abandonava. A imagem do bode o perseguia em seus sonhos, e ele tinha a sensação de que a criatura o observava através da janela. A cada ruído, a cada sombra que se movia, o medo se intensificava. Ele passava as noites em claro, ouvindo cada som da casa, esperando pelo momento em que o bode iria entrar. Com o passar dos dias, o medo se transformou em obsessão. O homem começou a pesquisar sobre lendas e mitos relacionados a animais que se transformavam em criaturas demoníacas. Encontrou relatos de pessoas que haviam visto criaturas semelhantes, com olhos brilhantes e uma força sobrenatural. A cada nova informação, o terror se aprofundava. Uma noite, enquanto tentava dormir, o homem sentiu uma presença na sala. Levantou-se lentamente e se aproximou da janela. A luz da lua iluminava a rua, mas não havia nada lá fora. No entanto, a sensação de ser observado era ainda mais intensa. De repente, ouviu um baque vindo do quintal. Com o coração pulsando no peito, ele se aproximou da janela e olhou para fora. Ali, sob a luz da lua, estava o bode. Seus olhos brilhavam intensamente, fixos na janela. O homem recuou, aterrorizado, e se escondeu atrás da cortina. O bode permaneceu ali por alguns minutos, como se estivesse esperando por alguma reação. Em seguida, desapareceu nas sombras. A partir daquele dia, o homem nunca mais foi o mesmo. A experiência com o bode o marcou profundamente, deixando-o com sequelas psicológicas. Ele evitava sair de casa à noite e tinha pesadelos constantes. A sombra do bode o perseguia por onde quer que fosse, e a sensação de ser observado nunca o abandonava. Relato 2. Eu vi a procissão das almas. A jovem andava por uma estrada escura quando viu uma procissão estranha. Eram pessoas encapuzadas andando em fila indiana, sem fazer nenhum barulho. O coração dela acelerou e ela sentiu um frio na espinha. Ao chegar em casa, não conseguiu tirar a imagem da procissão da cabeça. Com o tempo, começou a ter sonhos estranhos com aquelas pessoas encapuzadas. Ela sentia que havia algo de muito errado com aquela procissão e que estava conectada a ela de alguma forma. Procurando respostas, a jovem decidiu procurar um velho sábio que vivia nas redondezas. O sábio, com seus olhos profundos e conhecimentos ancestrais, ouviu atentamente a história da jovem. Ele revelou que a procissão era um antigo ritual ligado a uma lenda local sobre uma maldição que assolava a região. O sábio ofereceu à jovem um antigo amuleto que, segundo ele, poderia protegê-la do mal. Relato 3. Pedro adorava brincar de pique-esconde no quintal de casa. A grande árvore no fundo do jardim era seu esconderijo favorito. Seus galhos grossos formavam uma espécie de cabana e a sombra densa a tornava um lugar perfeito para se esconder. Mas um dia tudo mudou. Enquanto se escondia na árvore, Pedro ouviu uma voz. Não era a voz de seus amigos, e sim de uma criança que ele nunca havia visto. A voz era doce e convidativa, mas ao mesmo tempo fria e estranha. "Vem brincar comigo", a voz sussurrava. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A cada dia que passava,
a voz ficava mais insistente. Ela chamava por Pedro, o convidava para entrar em um mundo mágico. No início, Pedro tentava ignorá-la, mas a voz era tão real que parecia estar dentro de sua própria cabeça. A árvore, que antes era um lugar de alegria, agora se tornou um lugar de medo. Pedro começou a ter pesadelos com a voz misteriosa, e a imagem da árvore o assombrava. A família de Pedro percebeu que algo estava errado. O menino, antes alegre e brincalhão, tornou-se quieto e retraído. Ele evitava o quintal e passava a maior parte do tempo trancado em seu quarto. Os pais levaram Pedro ao médico, mas não encontraram nenhuma explicação para o seu comportamento. Uma noite, enquanto tentava dormir, Pedro ouviu a voz mais clara do que nunca. A voz o chamava pelo nome e o convidava para uma aventura inesquecível. Sem pensar duas vezes, Pedro se levantou da cama e foi em direção à janela. A lua iluminava o quintal e a árvore parecia maior e mais sinistra do que nunca. Pedro abriu a janela e pulou, correndo em direção à árvore. Ao chegar à árvore, a voz se tornou um coro. As folhas da árvore se mexiam como se estivessem aplaudindo. Pedro sentiu uma força puxando-o para cima, em direção aos galhos mais altos. Ele tentou resistir, mas era inútil. A força era muito maior do que ele. Quando Pedro acordou, estava deitado em sua cama. Suava frio e seu coração batia acelerado. Não tinha certeza se tudo aquilo havia sido um sonho ou se realmente havia acontecido. A partir daquele dia, Pedro nunca mais brincou de pique-esconde. A árvore, antes um lugar de alegria, agora era um lugar de mistério e medo. Relato 4. O que era aquele lugar? Ana entrou na cabana e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era pequena, escura e cheirava a coisa velha. Ela acendeu a lanterna do celular, mas a luz era fraca e tremia. A cada passo, a sensação de ser observada aumentava. A madeira rangia, as sombras se moviam e o silêncio era ensurdecedor. De repente, um barulho estranho ecoou pela cabana. Ana virou-se rapidamente, o coração batendo forte no peito. Não havia nada ali, apenas as sombras dançando nas paredes. O medo a paralisou por um instante. Respirando fundo, ela tentou seguir em frente, mas as paredes pareciam se fechar em torno dela. Ao encontrar a porta, Ana a abriu com força e saiu correndo. Olhou para trás, mas a cabana havia desaparecido. No lugar onde antes havia uma floresta densa, agora só havia um campo aberto e vazio. A sensação de alívio durou pouco. Algo dentro de Ana a dizia que aquele lugar não era como os outros. Nos dias seguintes, Ana não conseguiu tirar a cabana da cabeça. As noites se tornaram um tormento, com pesadelos recorrentes nos quais ela estava presa naquela cabana escura. Ela começou a pesquisar sobre o local, mas não encontrou nada. A cabana parecia ter surgido do nada e desaparecido da mesma forma. Decidida a descobrir o que havia acontecido, Ana voltou ao local onde a cabana havia estado. Caminhou por horas, mas não encontrou nenhum sinal. A floresta parecia a mesma de sempre, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Naquela noite, enquanto observava as estrelas, Ana sentiu uma presença. Olhou para trás e viu uma figura escura se aproximando. O medo a paralisou. A figura se aproximou cada vez mais, até que estava a poucos metros dela. Então, ouviu uma voz sussurrando em seu ouvido. Você nunca deveria ter entrado. Relato 5. A foto maldita. A figura na foto era indistinta, mas emanava uma aura de maldade. Os membros da família começaram a ter pesadelos recorrentes, nos quais a figura os perseguia por corredores escuros e labirintos sem fim. A casa, antes um lugar acolhedor, se tornou um pesadelo. Objetos se quebravam sozinhos, portas rangiam no meio da noite e a sensação de ser observado era constante. A cada noite, os pesadelos se intensificavam. A figura, inicialmente vaga, ganhava contornos mais definidos, revelando olhos negros e vazios que pareciam penetrar em suas almas. A família tentava encontrar uma explicação racional para os acontecimentos, mas nenhuma teoria parecia suficiente. Consultaram padres, médiuns e até mesmo cientistas,
mas ninguém conseguia desvendar o mistério. As crianças, as mais vulneráveis, eram as mais afetadas. Escondiam-se embaixo das camas, temendo que a figura saísse das sombras e os levasse. Os pais, desesperados, decidiram procurar ajuda profissional. Um psicólogo foi chamado para avaliar a família, mas mesmo ele ficou perplexo diante dos relatos. A figura da foto começou a aparecer em outros lugares da casa. Desenhos nas paredes, manchas no espelho, tudo parecia se transformar em uma representação daquela entidade maléfica. A família tentava se manter forte, mas o medo era cada vez maior. A casa, que antes era um refúgio seguro, agora se tornou uma prisão. Uma noite, enquanto a família dormia, um barulho ensurdecedor os acordou. A figura da foto havia se materializado, pairando sobre a cama do pai de família. Com um grito desesperado, o homem tentou afastar a entidade, mas foi em vão. A figura o arrastou para as sombras, desaparecendo no corredor escuro. A partir daquele dia, a família nunca mais foi a mesma. A casa foi vendida e eles se mudaram para outro lugar, na esperança de esquecer o terror que haviam vivido. No entanto, a figura da foto continuava a persegui-los em seus sonhos, um lembrete constante do mal que haviam enfrentado. Relato 6. A sombra na janela. Ana sempre teve medo do escuro, mas desde que aquela sombra começou a se mover pelo seu quarto, o medo se transformou em terror. No começo, era apenas um canto mais escuro no canto da parede, uma ilusão de sua mente talvez. Mas, com o passar dos dias, a sombra ganhou vida própria. Ela se movia de forma estranha, deslizando pelas paredes como se fosse um líquido viscoso. Às vezes, parecia esticar e encolher, assumindo formas bizarras. Ana tentava se convencer de que era apenas um jogo de luz e sombra, mas o medo a paralisava. As noites se tornaram um tormento. A sombra se tornava mais audaciosa, aproximando-se da cama de Ana. Ela sentia a respiração pesada e fria da sombra em sua nuca, como se algo maligno estivesse prestes a agarrá-la. Uma noite, a sombra se aproximou tanto que Ana podia sentir sua presença física. A criatura agachou-se ao lado da cama, seus olhos negros e vazios fixos em Ana. A menina gritou de terror, acordando seus pais. Quando a luz se acendeu, a sombra havia desaparecido. Seus pais, tentando acalmá-la, atribuíram tudo a um pesadelo. Mas Ana sabia que não era um sonho. A sensação de ser observada era real demais. Com o passar do tempo, a sombra se tornou parte da vida de Ana. Ela a via em todos os lugares, na escola, na rua, até mesmo no espelho. A presença sombria a seguia para onde quer que fosse. Ana começou a ter pesadelos cada vez mais intensos, nos quais a sombra a perseguia por corredores escuros e labirintos sem fim. A família decidiu procurar ajuda. Consultaram médicos, psicólogos e até mesmo um médium, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. A sombra parecia estar ligada de alguma forma a Ana, como se fizesse parte dela. Uma noite, enquanto tentava dormir, Ana sentiu uma presença familiar. Abriu os olhos lentamente e viu a sombra pairando sobre sua cama. Desta vez, a sombra era maior e mais definida. Seus olhos brilhavam intensamente, como brasas ardentes. A sombra se inclinou e sussurrou em seu ouvido: "Você nunca vai escapar de mim." Ana gritou desesperadamente, mas ninguém veio em seu socorro. A sombra a puxou para dentro de si e a menina desapareceu na escuridão. Relato 7. A casa abandonada. A casa era velha, com aquele ar sinistro que parecia ter saído direto de uma história de terror. As cortinas pesadas nas janelas escondiam o que quer que estivesse lá dentro. Diziam que era mal assombrada, e foi exatamente isso que atraiu o grupo de amigos. Cheios de coragem ou teimosia, decidiram entrar e provar que tudo não passava de lenda. Logo ao cruzar a porta, o clima mudou. O ar ficou pesado e gelado, como se alguém estivesse respirando no cangote deles. As paredes estavam todas descascadas, com manchas que mais pareciam olhos espiando. A cada passo, o ranger do chão ecoava pela casa, como se ela quisesse anunciar a presença dos intrusos. O barulho começou discreto.
Passos vindos de trás, sussurros pelo corredor. Quando olhavam, não havia nada. Mas logo as coisas pioraram. Toques frios no braço, portas batendo sozinhas e uma risada abafada ao longe que parecia ficar cada vez mais próxima. No salão principal, um espelho antigo chamou a atenção. Eles se aproximaram e, ao invés de seus próprios reflexos, viram rostos que não conheciam. As figuras no espelho estavam contorcidas, pareciam gritar, mas nenhum som saía. Foi o suficiente para dar calafrios até no mais corajoso. Quando decidiram sair, perceberam que estavam presos, portas trancadas, janelas fechadas e nenhuma chave à vista. O desespero bateu quando ouviram um som vindo do porão. Algo os chamava pelo nome. A porta do porão estava aberta. Sem opção, foram. Lá embaixo, o ar era ainda mais pesado e uma figura alta e distorcida os esperava no meio de um círculo de velas. Tinha braços longos e um sorriso enorme que parecia maior que o próprio rosto. Antes que pudessem reagir, uma força invisível os puxou para dentro do círculo. A partir daí foi só terror. Garras invisíveis os seguraram, enquanto a criatura assistia, rindo. Um a um, eles desapareceram, deixando para trás apenas gritos e dor. Quando tudo acabou, o silêncio voltou. A casa ficou vazia, exceto pelo espelho. Agora, ele refletia os rostos dos amigos presos lá dentro, implorando por ajuda que nunca viria. E aí, galera, o que acharam dessas histórias? Gostaram de mais um episódio de Pesadelos Não Contados? Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com os amigos. E se você tiver alguma história para contar, mande pra gente.